Olá, meu amigo concurseiro, olá, minha amiga concurseira, tudo bem? Nós vamos para a nossa segunda aula de interceptações telefônicas, professor Rodrigo Montes daqui. Nessa aula, nós iremos fechar essa parte de interceptações telefônicas com algumas alterações recentes em virtude do pacote anticrime. Também faremos algumas questões como de praxe, né? Legal. Vamos lá relembrar algumas coisas importantes que nós falamos na última aula, né? Primeira coisa, pessoal, não é a gente não pode pedir interceptação telefônica por qualquer motivo. Tem que ser em último caso, somente quando não houver outros meios de prova, né? Tem que ser penas de reclusão e também tem que ter indícios razoáveis de autoria. Depois que solicitado ao juiz a possibilidade de interceptação telefônica, seja pelo delegado na fase de inquérito, enfim, que é quem realmente vai comandar essas interceptações telefônicas com acompanhamento do MP, o juiz vai ter um prazo de 24 horas para decidir sobre essas interceptações. E, obviamente, interceptação telefônica ela só se dá mediante o que? Autorização judicial. Tá? Nós falamos também algumas jurisprudências, que é possível a prova emprestada, que é possível que, ainda que não haja instauração de inquérito policial, seja requerida a interceptação telefônica, ela pode ser deferida mesmo sem a presença de um inquérito policial. Então vamos continuar falando coisas importantes nessa nossa aula aqui, nossa segunda aula, e eu vou para o canto para você poder acompanhar totalmente ali os nossos conteúdos aí, beleza? Tá aí meu Instagram mais uma vez, bora. Pessoal, primeira coisa, a interceptação telefônica, muita gente questiona qual o prazo da interceptação telefônica, pessoal. Nós temos um prazo de 15 dias. Esse é o prazo da interceptação telefônica. A lei, o texto da lei, a literalidade da lei, ela fala que esse prazo de 15 dias ele é renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Então o que acontece, segundo o que está na lei, é que você tem 15 dias, caso ainda seja necessário um tempo maior, você ainda teria a prorrogação de 15 dias. No entanto, o STF, nosso Tribunal Maior, ele já julgou isso e entendeu que essas renovações elas podem se dar por sucessivas vezes, pessoal. Então, segundo a nossa jurisprudência, nós temos que essa não se limita a uma renovação de 15 dias, e sim essa renovação ela pode ser feita por sucessivas vezes, desde que essas renovações sucessivas sejam de 15 dias, até 15 dias, né? Pode ser renovações de 15 e por aí vai, beleza? Um outro detalhe importante para a gente comentar. Quando começa a contar esse prazo de 15 dias, pessoal? E aí não é da determinação judicial. Muito cuidado, não é da determinação judicial que começa a contar o prazo de 15 dias. Imagine você vai lá, teve deferida a interceptação telefônica, o juiz aceitou, aí a hora que você vai começar, você descobre que o cara está em outro país. Pô, não tem como fazer interceptação nesse caso. Então muitas vezes você vai ter que esperar o cara voltar daqui 10, 15 dias para poder iniciar essa interceptação telefônica. E aí é que esse prazo só começa a contar do dia de início da interceptação telefônica. Quando essa interceptação telefônica se iniciou, aí sim começa a contar o prazo de 15 dias. Perfeito? Bom, então, perceba que a jurisprudência ela difere do que está escrito na literalidade da lei. O que as provas costumam cobrar? A jurisprudência. Tá? Ainda que seja provas para pessoas que não são formadas no direito, prova de agente policial, investigador, perito, enfim, nós sabemos que a prova pode cobrar jurisprudências, né? Então eles podem chegar a perguntar disso. Agora, se a banca pergunta sobre a literalidade conforme o texto da lei, aí a gente tem que seguir o que está no texto, que é 15 mais 15. Mas, de modo geral, isso não se pratica, então a banca tende a cobrar a jurisprudência em si, porque é o que tem sido utilizado. Beleza? Então, a decisão judicial, primeiro, tem que ser fundamentada. Se ela não for fundamentada, tanto quanto o deferimento, quanto ao indeferimento da interceptação telefônica, lembra que o juiz tem um prazo de 24 horas para decidir. Seja positivo ou não, ele tem que fundamentar o porquê que ele aceitou, o porquê que ele rejeitou. Caso isso não aconteça, pode receber a nulidade. Isso pode não ter validade, essa interceptação. Então, muito cuidado. Tem que fundamentar sob risco, sob pena de nulidade. Indicando também a execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez, segundo a lei, mas de acordo com a jurisprudência, sucessivas vezes, beleza? Então, você começa a contar do momento que inicia a interceptação telefônica
prazo de até 15 dias, podendo ser prorrogável por sucessíveis vezes, e a decisão ela tem que ser fundamentada. A cada prorrogação deve ser solicitado ao juiz a prorrogação. Não é? O juiz ele não defere somente no início da interceptação telefônica, também a cada prorrogação tem que ser através de decisão judicial. O delegado e o MP eles não podem livremente ampliar esse prazo. Isso depende de autorização judicial. Show? No artigo 6º, vamos lá ver o que fala o artigo 6º. Ele fala: deferido o pedido à autoridade, deferido o pedido, né, da interceptação, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação dando ciência ao MP. Primeira coisa, pessoal, vamos lá. Quem conduz a interceptação não é o MP. Quem conduz a interceptação, que é uma fase da investigação, ainda que possa ser feita na fase de instrução processual também, mas quem conduz esses procedimentos de interceptação é o delegado de polícia, é a autoridade policial. Só que sempre a autoridade policial tem que dar ciência ao fiscal da lei, que é o Ministério Público. E ele poderá acompanhar a realização, poderá acompanhar cada etapa da interceptação. Beleza? Perceba o seguinte então, pessoal. O delegado conduz as interceptações após o deferimento do delegado de polícia, dando sempre ciência ao MP e ele acompanha cada etapa. O que acontece é que, caso essa diligência possibilite a gravação, deverá ser feito o que? A transcrição. O que é transcrição, pessoal? Você transcrever algo é você transformar aquele som em algo escrito, você passar para a formalização escrita aquele som que você está ouvindo. Então, ó, digitar tudo aquilo que está sendo transcrito. E já tem decisão dos nossos tribunais superiores em que essa transcrição não é necessário que seja feita, por perícia oficial. Não é necessário que ela seja feita, pessoal, por órgão de perícia oficial. Os próprios investigadores que estão ali efetuando a investigação, eles podem fazer a transcrição. É claro que quando depender de um conhecimento técnico, de alguma aparelhagem específica, poderá ser levado para a perícia oficial, sim, para ser feita essa transcrição. Mas quando não há necessidade de uma habilitação técnica, uma habilidade técnica, não é necessário que seja feita por um órgão de perícia oficial essa transcrição. Os próprios investigadores ali, eles têm ali se eles tiverem a possibilidade de realmente tiver com bom som, tiver ouvindo perfeitamente, eles mesmos poderão fazer a transcrição daquela captação que foi interceptada, daquela conversa, daquela comunicação. Beleza? Então, sempre possibilitou a gravação, vai ser feita a transcrição. Bom, muitas vezes, pessoal, são textos enormes. A transcrição, muitas vezes, ela pode se dar com textos muito grandes. Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas. Pessoal, olha só o que ele está falando aqui. Você cumpriu as diligências que foram solicitadas ao juiz. Você terminou, você tem que fazer o quê? Encaminhar o resultado dessa interceptação ao juiz. Conseguimos aquilo que queríamos. Não conseguimos, vamos precisar de mais tempo. O juiz tem que estar por dentro de tudo. Então, quando ele fala que vai ser encaminhado de auto e circunstanciado, isso aqui é o quê? Um relatório. Isso aqui é um relatório que o juiz vai receber com o quê? Com os resumos das operações realizadas. Por dois motivos. Primeiro, para o juiz perceber se realmente está tudo de acordo com o que foi combinado, com o que foi estabelecido nos limites da lei. Beleza? Segundo ponto é que esse relatório ele tem que mostrar para o juiz que além de se estar nos limites da lei, se está dentro daquilo que foi acordado, daquilo que foi solicitado no início do pedido, né, para a interceptação, para realizar a interceptação telefônica. Então, cumprida a diligência, a autoridade policial vai encaminhar o resultado da interceptação ao juiz, com um relatório contendo os resumos das operações. Parágrafo 3º, ele fala: recebido esses elementos, o juiz determinará a providência do artigo 8º. Pessoal, essa providência do artigo 8º, ele fala para você colocar esses autos de forma apartadas.
nós vamos chegar lá, mas só para adiantar para vocês, o juiz vai determinar que essas diligências relacionadas à interceptação telefônica, elas sigam no caminho de modo que esteja separado dos demais autos do inquérito. Por que isso? Porque quando a parte quiser ter acesso aos autos ali do inquérito, ao que já foi concluído, elas não possam ter acesso à interceptação telefônica, porque isso ainda está em andamento, está em diligência. Então, nesse caso, quem pode ter acesso? Juiz, MP e delegado. Ponto final. Então, por isso, vamos deixar em auto apartado, separado dos demais autos do inquérito, que tem lá oitivas, que tem lá outros meios de investigação, mas que foram realizados primeiro e não trouxeram tantos resultados, por isso foi feita a interceptação telefônica, mas ainda assim deixa ele em autos apartados dos demais autos do inquérito, separado, para que ninguém mais tenha acesso, seja mantido o caráter sigiloso. É isso que o juiz vai determinar, beleza? Bom, vamos continuar então aqui. Resumindo, a autoridade policial é ela que conduz então esses procedimentos da interceptação e é ela que encaminha esse resumo das operações ao juiz. Um outro detalhe que nós temos, um outro papel da autoridade policial, é que ela própria poderá requisitar serviços e técnicos especializados. Pensa comigo o seguinte, pessoal. Você acha que o delegado de polícia ele vai ter condições para falar o que está certo, o que está errado, como é que pode ser feito essa interceptação, qual equipamento que ele vai instalar? O delegado não tem conhecimento técnico para fazer em si, instalar os equipamentos necessários para poder realizar a interceptação telefônica. Ele só vai falar. Ele vai fazer o quê? Contratar, requisitar, né, esses serviços e técnicos especializados, seja lá da Claro, da Vivo, quem realmente tem conhecimentos técnicos para realizar essa captação de comunicações telefônicas, ou telemáticas, ou informáticas. Beleza? Então, o delegado ele poderá requisitar esses serviços técnicos especializados. E aí, nesse caso, é interessante, porque ali o juiz ele já autorizou a interceptação policial. Então, nós não temos que pedir para o juiz novamente para ele autorizar que essas empresas façam esse serviço técnico. Não, a interceptação já está autorizada. Então, o próprio delegado ele pode requisitar esses serviços e técnicos especializados para que utilizem a aparelhagem adequada para que seja realizada a interceptação telefônica. Já qualquer empresa de telefonia, informática, enfim. É o que fala aqui no seu artigo 7º. Olha aí. Para os procedimentos de interceptação de que trata esta lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público. Ela poderá requisitar a essas concessionárias de serviço público. Perfeito? Continuando então, a interceptação telefônica, de comunicação telefônica de qualquer natureza, ocorrerá em autos apartados. Foi o que a gente falou agora há pouco, pessoal. Ele vai ocorrer separado dos demais autos do inquérito. Só que depois, o que significa apensados? Primeiro ele corre em autos apartados, separados. Só que depois, no final de tudo, quando está tudo pronto, já para levar para o juiz, aí junta tudo de novo. Primeiro você deixa separado. Depois, pessoal, junta de novo. Mas quando que você vai juntar tudo com os autos da interceptação com os autos do inquérito? Junta tudo no final, que é o que ele fala no parágrafo único, a pensação que é juntar somente poderá ser realizada imediatamente antes do relatório da autoridade, quando se tratar de inquérito ou na conclusão do processo ao juiz. Então, se está na fase de inquérito, somente ele imediatamente antes de finalizar, de encerrar esse relatório da autoridade, quando é a última coisa ali que falta para encerrar, ou se for no caso do MP, na conclusão ali desse processo, né, na conclusão do processo, para que seja encaminhado ao juiz. Faltando um pouquinho, na hora que for encaminhar para o juiz, apensa tudo. Porque aí, meu amigo, ninguém mais vai ter acesso a essas interceptações. Nem mesmo o advogado, porque está ocorrendo essa diligência, nem mesmo qualquer parte, e aí vai ser mantido o sigilo, que é exatamente o que ele fala no artigo 8º. Apensados aos autos do inquérito policial, vai ser juntado aos autos do inquérito ou do processo, se for na fase de investigação do inquérito, se for na fase da instrução processual penal, na fase do processo da ação penal, preservando o quê? Olha aí, preservando o sigilo das diligências, gravações e transcrições. Entende o que é esse procedimento?
Vamos deixar tudo separado. Rola a interceptação de cá, os demais meios de investigação de cá. Quando termina de realmente finaliza essa interceptação, a hora que for mandar o relatório tudo para o juiz, junta com os demais autos. Que aí o juiz recebe tudo junto e, em outras palavras, você conseguiu preservar o sigilo dessas diligências, dessas gravações e dessas transcrições. Muito bom, né, pessoal? Vamos continuar. O artigo 8º-A, recentemente adicionado aí, né? Vamos ver o que ele fala. Agora aqui, pessoal, nós iremos falar sobre a captação ambiental. Muita atenção aqui. Qual é a diferença de captação ambiental da interceptação de comunicações telefônicas? Aqui na captação ambiental, você está captando do próprio ambiente. Então eu chego aqui no ambiente e coloco uma lâmpada que capta o som ou que capta simplesmente imagens, e esse som acústico ele acaba sendo absorvido por uma terceira pessoa, sem que aquelas duas pessoas saibam que isso está acontecendo. Então perceba que no caso da terceira pessoa ter conhecimento da conversa de outras duas que estão ali comunicando entre si, a gente vai ter uma captação ambiental. Aqui é um aparelho que está no próprio ambiente que está captando sinais acústicos ou imagens. Perfeito? Então vamos ver o que fala aqui sobre... Aí nós vamos ter algumas diferenças de procedimento. Para a investigação ou instrução criminal, de novo, pode ser feito tanto na fase de investigação quanto na fase de instrução criminal, poderá ser autorizado pelo juiz tanto a captação ambiental quanto a interceptação, gente. É sempre autorizado pelo juiz. Depende dessa autorização. Aqui eu quero chamar um ponto interessante. Quando nós falamos da interceptação telefônica, nós falamos que lá o juiz de ofício poderia decidir pela interceptação telefônica. Aqui é alteração recente, já veio com forte peso do que a doutrina falava. O juiz não pode autorizar de ofício, porque senão ele vai tomar parte do processo. Ele vai pender mais para lá ou mais para B. Ele tem que ser imparcial. Então o juiz ele não pode mais, por vontade própria, decidir pela captação ambiental. Olha o que fala aqui, pessoal. Não pode de ofício. Coloca isso aí. Isso é forte para cair na sua prova. O juiz não pode mais de ofício decidir pela captação ambiental. Beleza? Ele não pode mais de ofício decidir pela captação. Ou seja, só é possível agora quando for através de um requerimento da autoridade do delegado de polícia ou do MP a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Pode ser simplesmente imagens ou apenas som, ou os dois, né? Então, quem é que pode pedir? Primeira coisa é essa. Quem é que pode pedir a captação ambiental? Delegado, só na fase de investigação, e o MP, tanto na fase de investigação como na fase de processo. O juiz não pode mais de ofício na captação ambiental, tá? Somente na interceptação telefônica. Lá na interceptação telefônica, nós falamos casos em que não será admitido. Aqui agora ele já mudou o texto. Ele já fala assim, será admitida em que situações? Da mesma forma que a interceptação fala, quando não puder ser feito por outros meios disponíveis e igualmente eficazes, da mesma forma. E ele juntou dois elementos. Lá a gente falava de três, né? Precisava ter elementos probatórios razoáveis de autoria. Aqui a gente mantém isso também. A gente também mantém a primeira parte que fala que quando não puder ser feita por outros meios disponíveis, igualmente eficazes. Mas a gente traz uma inovação. E aí eu peço para vocês que coloquem aí um asterisco importante. Faltou o símbolo do QAP importante, mas coloca aí. Aqui na captação ambiental, pessoal, não fala mais de detenção ou de reclusão. Aqui ele trouxe um texto parecido com o que está lá na organização criminosa. Aqui é para penas que sejam superiores a 4 anos ou infrações penais conexas. Ou seja, 3 condições agora. Tem que ter disponíveis outros, quando não for disponíveis outros meios. Quando tiver indícios razoáveis de autoria, 2 iguais. Agora o terceiro muda. Lá na interceptação é reclusão, ponto final. Aqui agora, infrações tem que ser maior do que 4 anos. É 4 anos e um mês. Serve? Sim, serve. Tem que ser superior a 4 anos. Ou infrações penais conexas. O que significa isso? Uma infração penal
que é menor do que 4 anos, mas que está conexa a uma outra infração maior do que 4 anos. Aí também pode ser aplicado, também pode ser admitida a captação ambiental. Então isso não vai cair, isso vai despencar, porque é uma diferença que vai confundir o concurseiro. Coloca no seu resuminho essa diferença entre essas duas, você vai garantir uma questão fácil em cima do que eu estou falando para vocês. Beleza? Isso vocês vão ver que não tem muita questão disso, porque foi agora, questão recente, 2020 foi cheio de Covid, não teve praticamente prova de concurso, então isso vai vir com força agora, 2021, 2022, 2023, beleza? Parágrafo 1º. O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo. Tá? Então, tanto o requerimento do delegado quanto do MP, eles têm que deixar claro, né, onde que vai ser utilizado isso, vai ser no trabalho do indivíduo, vai ser na casa dele, de que forma que você vai instalar esse dispositivo de captação ambiental. Tudo isso tem que ser claro justamente para que o juiz perceba se está de acordo com os limites da lei ou não. Então tem que deixar muito bem claro essas circunstâncias da captação ambiental. Perfeito, pessoal? Duas informações mais importantes então, que o juiz não pode mais de ofício e que aqui agora tem que ser pena maior de 4 anos ou conexas a essas. Diferente lá da interceptação. Bom, vou voltar aqui para a tela, né? Estou conversando com vocês aí, acabei esquecendo de mostrar aí na tela para vocês. Sem ficar puxando tanto para mim, eu mostro aí para vocês, ó, quando não puder ser feito por outros meios disponíveis, quando nós tivermos elementos probatórios razoáveis de autoria, não precisa ser certeza, viu? Não precisa ter certeza, não precisa ter certeza de autoria. Aí não. Você precisa ter indícios razoáveis de autoria. E aqui, quando for infrações máximas superiores a 4 anos ou conexas, beleza? Lembrando que o juiz não pode de ofício. Não pode de ofício. Beleza? Agora sim, vocês conseguem ver o slide totalmente aí com as nossas anotações, com os pontos mais relevantes. Vamos que vamos. Seguir adiante então. Qualquer coisa, pausa o vídeo aí e anota isso no seu resumo. Só o prazo aqui na captação ambiental, ele é igual, vai ficar fácil para a gente. Prazo na captação, 15 dias, renováveis. A diferença é que aqui agora o texto já veio também com a força doutrinária, que falava, e jurisprudência, né, que determinou que poderia ser feita sucessivas vezes após decisão judicial. Beleza. Então, pessoal, o texto aqui da lei, ele já está coerente, já está correto, porque agora ele já fala no plural, renováveis vezes esse prazo de 15 dias. Diferente do que a gente tinha lá no começo, na interceptação telefônica, tá? Mas os tribunais falam que tanto para a interceptação quanto para a captação podem ser feitas renováveis vezes e não coloca o limite aí. Mas tem que ter uma condição, tem que ter duas condições na verdade. Quais são essas duas condições, pessoal? Primeiro, que haja indisponibilidade do meio de prova. Se você está lá fazendo interceptação telefônica, no meio dessa interceptação telefônica, o indivíduo vai lá, se acidenta e fica no hospital e você acaba interrompendo ali a investigação, você não consegue mais realizar essa interceptação, ou porque ele saiu do país. Então você pode pedir para renovar esse prazo aí, e até porque essa prova ela vai ser indispensável, é uma prova essencial. E por algum motivo ali você não consegue colher os elementos necessários naquele curto período. Então você vai ter que pedir uma renovação porque é uma prova indispensável. Aí é uma característica da indispensabilidade do meio de prova. Tá? Então você percebe que aquele é o chefão, que ele passou algumas informações importantes e você sabe que ainda virão coisas boas ali para você chegar. Então, se é indispensável, beleza, vamos lá, pede uma renovação. Segundo ponto, pessoal, tem que ser uma atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Ou seja, pessoal, você sabe que isso vai se prolongar por vários dias. Você tem ali que durante 15 dias, você percebeu que isso continua, que é um crime habitual, que não está perto de se encerrar. Então você, ainda colhendo novas informações, você pode pedir aí a renovação. Porque não se encerrou o crime naqueles 15 dias. Você ainda tem crime acontecendo habitual e está colhendo provas ainda. Então, se essas provas ainda são indispensáveis, se esses meios de prova, são indispensáveis e você ainda precisa de mais
porque é uma atividade permanente, habitual ou continuada, poderá ser requerida ao juiz. E cada renovação, que não falei, você precisa de autorização judicial. Beleza? Percebendo essas duas condições, aí sim o juiz. Agora, se você já encerrou a atividade criminal, por que você vai pedir ainda interceptação? Não faz sentido. Se for dispensável, aí não faz sentido também, né? Porque você não é uma prova essencial. Então, essas são as condições. Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica. Esta lei, isso está lá na lei, no pacote anticrime, né? Para interceptação telefônica e telemática. Ou seja, da mesma forma, tudo que rege sobre a captação ambiental vai seguir o que está nessa lei aqui, tá bom? Perceba o seguinte, pessoal, essa legislação, então, ela não é específica somente para interceptação telefônica, mas ela também vem impor os procedimentos e regras da captação ambiental. E é isso que o pacote anticrime trouxe de forma clara para a gente. Então, aplica-se sim subsidiariamente a captação ambiental as regras previstas na legislação específica. Aquilo que está ausente nessa legislação específica poderá ser suprida pelo pacote anticrime, pelo Código de Processo Penal, pelo Código Penal. Beleza? Vamos lá. Olha só o ponto que a gente vai chegar. E se essa gravação ela não tem interesse? Se for ali uma conversa que o cara começa a contar um monte de baboseira, você acha que numa interceptação telefônica, captação ambiental, você só vai pegar a conversa que realmente tem interesse? Muitas vezes 90% é besteira. É coisa que o cara conta que saiu com a namorada do outro, conta que ele foi jogar bola com os amigos, conta que ele... Enfim, muitas vezes não tem relação nenhuma com o crime. E aí? Você vai transcrever tudo isso lá, o juiz vai... Você acha que o juiz vai ler tudo isso daí 100%? Não faz sentido. Você vai estar perdendo um tempo muito grande. Então, o primeiro ponto é que não pode a própria autoridade policial decidir pela inutilização, ela não pode de ofício decidir pela inutilização, nem pode selecionar os trechos que ela julga importante. Não é ela que vai fazer isso. Ela não pode inutilizar de ofício, nem pode, pessoal, selecionar os trechos relevantes. Não. Quem é que vai fazer isso? É o juiz, beleza? Então, a gravação sem interesse, ela poderá ser inutilizada em qualquer fase. Quando eu falo em qualquer fase, eu falo na fase de inquérito, na fase de processo ou após esta, tá? Somente por decisão judicial. Tá aqui, por decisão judicial, ela poderá ser inutilizada, pessoal. Um detalhe importante é que caso ela seja inutilizada na fase de inquérito, a autoridade policial pode requerer isso, né? O delegado pode requerer. Se for na fase de processo, o MP pode requerer. E se for após o processo, quem pode requerer? O MP ou a parte. Até mesmo a parte pode pedir. Tá? Então perceba o seguinte, pessoal. Quem são os 3 membros que podem requerer? Vamos colocar aqui. Quem é que pode requerer a inutilização? Nós temos que quem pode requerer essa inutilização? A autoridade policial, na fase de inquérito. Nós temos que o próprio MP, na fase de instrução processual, ele pode também requerer. E até mesmo a parte, somente após essa. Somente após essa. O delegado, fase de inquérito, né? Fase de inquérito. Acaba o delegado na fase de inquérito. O MP, praticamente, o MP em qualquer fase. E a parte somente após processo, né? A parte após processo. Beleza? Aí sim, o MP, tanto em qualquer fase, ele pode requerer nessa inutilização aí. Mas geralmente o MP não pede na fase de inquérito, porque quem está conduzindo essa interceptação é a própria autoridade. Então, via de regra, ele acaba pedindo na fase de processo ou após esta. Beleza? Mas ele pode requerer em qualquer fase. Bom, a gravação o texto fala, a gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão judicial, né? Não é, o delegado não pode por si só, o MP não pode, precisa de autorização judicial em qualquer fase, durante o inquérito, instrução processual ou após esta. Em virtude de requerimento do MP ou da parte interessada nesse último caso. Beleza, pessoal? Vamos seguir então a
nosso bate-papo aí. O incidente de inutilização será assistido pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou do seu representante legal. Pessoal, olha só, essa inutilização tem que ser sempre assistida pelo MP, sendo facultada a presença do acusado ou do representante legal. Muitas vezes foi a parte interessada que solicitou essa inutilização, porque estava ali com vários trechos sobre a sua intimidade, que não são de interesse da investigação. Então, no ato da inutilização, é facultada, né, a presença do seu acusado ou do seu representante legal para que ele acompanhe essa inutilização. Perfeito? Ele tem direito a isso para ter certeza, para ele poder realmente ver que foi inutilizado os trechos ali. Para a gente já estamos chegando no final da nossa legislação, para a gente fazer algumas questões, vamos falar da parte dos crimes. Primeira coisa, o primeiro crime é da interceptação telefônica, o segundo crime é da captação ambiental. São praticamente iguais, pessoal. Nós temos primeiro, vai ser igual em relação à pena. Quero que vocês já memorizem isso, a pena vai ser de 2 a 4 anos, tanto aqui como lá no caso da captação ambiental. Então, se nós temos uma única pena aqui, pessoal, não tem para onde correr. Nós vamos ter que lembrar dessa pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa. Beleza? Então, o que seria esse crime, pessoal? Você realizar interceptação telefônica sem autorização judicial. Essa é a primeira situação. Nós já sabemos que interceptação telefônica precisa de autorização judicial, a gente está cansado de saber. Mas se você realiza sem o juiz permitir, você recebe uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Ou também, se você promove escuta ambiental ou quebra segredo de justiça, vamos supor que você teve acesso a qualquer uma dessas transcrições e você quebra esse segredo de justiça, você acaba recebendo uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então são 3 situações. Interceptação sem o juiz permitir, escuta ambiental sem o juiz permitir e quebrar qualquer segredo de justiça, ou seja, tudo aquilo que está em sigilo nessa investigação relacionado à interceptação telefônica, que você quebra, que você leva esse conhecimento a terceiros, você consuma aqui no crime de 2 a 4 anos e multa. Beleza? E olha só um crime próprio aqui, o próprio juiz, no parágrafo único, ele fala um exemplo de crime próprio, pessoal, porque só o juiz ele pode cometer esse crime. Ó. Incorre na mesma pena o juiz, a autoridade judicial que determina a execução da conduta prevista no caput deste artigo, com o objetivo não autorizado em lei. Pessoal, nós temos as condições que podem ser feitas essas interceptações. Tem que ter ali, quando não puder ser feito por outros meios de prova, tem que ser crime punido com reclusão na interceptação. Aí o juiz vai lá e aceita uma interceptação telefônica para um amigo dele, porque ele acha que está sendo chifrado pela esposa. Ô louco, adultério nem crime é mais. Desde 2005 não é crime mais. Então, por que o juiz autorizou? Foi para um interesse que não aqueles previstos em lei. Nesse caso, o juiz está cometendo crime e a ele será aplicada reclusão de 2 a 4 anos e multa, pessoal. Beleza? Importantíssimo isso aí também, viu? Muito importante. Vamos lá para o 10A, para a gente fechar nossa legislação. Aqui agora é da captação ambiental, né, de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Né? Você ter esses meios aí para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial quando esta for exigida. Também foi inserida agora com o pacote anticrime a captação ambiental. Lembrando que aqui quando ele fala, né, pessoal, de captação ambiental é qualquer aparelho que vai estar no ambiente ele captando esses sinais. Vamos lá. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Mesma pena do anterior. Fica mais fácil um pouco da gente de lembrarmos disso. Se essa captação ambiental é realizada por um dos interlocutores, não há crime, porque aqui nós estamos falando de uma gravação, pessoal. Aqui nós estamos falando de uma gravação e nós já mostramos que quando essa gravação tem justa causa, ela é lícita e não depende de autorização judicial. A gravação ela é lícita, então ela poderá ser utilizada no processo, porque um dos interlocutores que está gravando essa comunicação. Aí tá beleza, tá?
E segundo, nós já mostramos aqui, então não há crime quando um dos interlocutores que está gravando, que está captando essa conversa aí. E aqui põe aí o nosso QAP importante. Coloca aí QAP importante. Faltou o nosso símbolo, mas não esquece. QAP importante. Quando essa captação, essa quebra de sigilo é feita por um funcionário público que envolva a captação ambiental ou que revele o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial, se for um funcionário público que quebra, nós temos aqui que essa pena será aplicada em dobro, pessoal. Se o indivíduo foi penalizado ali com 3 anos, ele vai responder por 6 anos. Tá? Então, se for funcionário público, a pena será aplicada em dobro para a captação ambiental, é específico para a captação ambiental, ou quando for revelado o sigilo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Então, o funcionário público, na maioria das legislações especiais, eles respondem com pena, com aumento de pena, com majorante, ou com casos em que você aplica a pena em dobro em si. Então, aqui é um desses casos, é o único caso aqui que você vai ter essa pena aumentada, né, majorada, quando é o funcionário público que descumpre essa determinação de sigilo, pena aplicada em dobro. Nós não tivemos questões disso ainda, mas eu também tenho certeza que vai vir com força esse tipo de cobrança. Chegamos à hora da brincadeira, muito bom, vamos começar a fazer as nossas questões. Eu vou ter que sair da frente, pausa o vídeo e responde pra gente, por favor, pessoal. Vamos lá. Primeira questão, vamos lá. Primeira questão, no CEP delegado de polícia. Sabe-se que a interceptação de comunicações telefônicas é atualmente prova bastante utilizada em investigação criminal, inclusive para a própria instrução processual penal. Sobre o tema, marque a alternativa correta. Vamos lá. A ordem de interceptação de comunicações telefônicas depende da ordem da autoridade policial? Não, pessoal. Depende da ordem de quem? Quem determina isso não é o delegado. Quem determina isso é o judge, é o juiz. A interceptação de comunicações telefônicas tem, mesmo que seja possível outros meios disponíveis, o objetivo de corroborar os demais meios? Não. Se ela tiver outros meios disponíveis, pessoal, ela nem pode ser utilizada. Lembra disso. Não é permitida a interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis de autoria ou participação de infração penal. Perfeito, pessoal, perfeito. Não pode se realizar a interceptação telefônica se você não tiver indícios razoáveis de autoria. Essa é uma das condições. Tá? Outra condição é que tem que ter o quê? Pena de reclusão. Então, perceba que, outra condição que tem que ter, se não tiver outros meios disponíveis, você pode utilizar. Uma dessas 3 condições é que tem que ter indícios razoáveis de autoria ou participação na infração penal. Nossa resposta é a letra C. Vamos ver o erro das demais. É permitida a interceptação de comunicações telefônicas quando o fato investigado constituir infração penal punida com pena de detenção. Pessoal, olha só. Quando é punida com... Nós estamos falando de interceptação telefônica. Aqui não pode detenção. Aqui é somente reclusão. E, mesmo que estejam presentes os pressupostos que autorizam a interceptação de comunicações telefônicas, é inadmissível que o pedido seja formulado verbalmente, nem que seja excepcional. É possível sim que seja feito verbalmente, essa é a exceção, mas é possível. No entanto, após o deferimento do juiz, tem que ser reduzido a termo. Show! Primeira questão, letra C, bora para a segunda. CESP 2019, TJ. Em relação à prova obtida por meio de interceptação telefônica e ao sigilo telefônico, assinale a opção correta, tendo como referência a Lei 9.296 de 1996 e o entendimento doutrinário e jurisprudencial dos tribunais superiores. Vamos lá. A prova obtida por força de interceptação telefônica judicialmente autorizada, beleza, já falou judicialmente autorizada, poderá, a título de prova emprestada, falamos isso na nossa primeira aula, subsidiar denúncia em outro feito que investigue crime apenado com detenção. Pessoal, olha que interessante. Lembra que essa prova emprestada, e a gente pode, inclusive, até falar da prova achada, que quando você empresta essa prova, por exemplo, para um processo administrativo disciplinar,
ou quando você empresta essa prova para você punir outro indivíduo que está relacionado àquele crime, não interessa, mesmo que ele seja penado com detenção, primeiro já foi autorizada a interceptação judicial para a interceptação penada com reclusão. Só que no meio dessa interceptação você descobriu um outro crime penado com detenção. Você pode emprestar? Sim. Você pode emprestar até mesmo para procedimento administrativo disciplinar, quiçá para um crime apenado com detenção. Mas perceba que ela só foi autorizada porque antes você pediu para um crime com reclusão. E aí no meio da investigação você também descobriu a participação ou a autoria em um outro crime de algum dos envolvidos apenado com detenção. Então tá perfeito esse item A aí. B. A quebra de sigilo de dados telefônicos pertinentes aos dados cadastrais de assinante e aos números das linhas chamadas e recebidas submete-se à disciplina da referida legislação? Pessoal, não. Aqui nós estamos falando de algo que o próprio delegado de polícia pode pedir: acesso a dados cadastrais. Acesso a dados cadastrais não é acesso à comunicação, então não precisa de autorização judicial. O próprio delegado pode pedir, então não é disciplinado aqui nessa legislação esse acesso aos dados cadastrais. Perfeito? Nós vamos ter, por exemplo, isso com mais detalhe lá na Lei de Tráfico de Pessoas. A referida lei de regência condiciona a possibilidade de imposição da medida de interceptação telefônica na fase de investigação criminal à instauração de inquérito. Pessoal, nós comentamos que os tribunais já entenderam que não é obrigatório que haja inquérito policial para você determinar para o juiz deferir a interceptação telefônica. Ela pode estar sendo conduzida por algum outro meio formalizado. Para a determinação da interceptação telefônica é necessário o juízo de certeza a respeito do envolvimento? Não! Tem que ter o quê, pessoal? Indícios razoáveis de autoria. Indícios razoáveis de autoria. Você não tem a certeza ainda do envolvimento dele. Se você já tiver certeza, você já conseguiu o que você queria por outros meios de prova. Aqui não, pessoal. Você tem indícios razoáveis. Beleza? Indícios razoáveis do envolvimento, seja da autoria ou da participação daquele indivíduo, e não a certeza. Gravação telefônica realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. A gravação e sem autorização caracteriza meio ilícito? Falamos agora há pouco, é meio lícito. A gravação em si, ela pode ser utilizada e é meio lícito. Já comentamos sobre isso. Não tem vedação constitucional nem legal. Bora para a questão 3. VUNESP 2018, investigador de polícia. Diante do previsto na Lei de Interceptações Telefônicas, assinale a alternativa correta. A interceptação telefônica será admitida mesmo que a prova possa ser feita por outros meios disponíveis? Não, vocês já estão cansados de saber isso. Se puder ser feito por outros meios, não será admitida a interceptação. A interceptação telefônica poderá ser determinada pelo representante do MP? Não, só o juiz. Só o juiz pode determinar. O juiz deverá decidir no prazo máximo de 24 horas sobre o pedido de interceptação? Aí sim, hein? Se vocês já estão mestres em interceptação telefônica, já pode dar aula de interceptação telefônica. Somente será admitido o pedido de interceptação feito por escrito? Não, nós sabemos que verbalmente também será aceito, mas não é a regra. Não é necessária a presença de indícios razoáveis de autoria? Ô louco, Joe! Aí você acabou destruindo tudo que a gente falou. Errado. Letra C, a nossa resposta. 4. Última questão. Em procedimento, VUNESP 2018, em procedimento legal de interceptação de comunicações telefônicas, visando apurar tráfico de drogas, durante o inquérito, durante a fase de investigação, foram transcritas conversas que tratavam de assuntos diversos daqueles sob investigação. A respeito desses últimos, de acordo com a Lei Federal 9.296 de 96, que trata da matéria, a providência a ser adotada será a exclusão de ofício pela autoridade policial que presidir as investigações. Pessoal, a autoridade policial não pode determinar exclusão. Quem determina é só o juiz. A autoridade vai enviar para o juiz e ele sim poderá determinar a exclusão ou não, tá? A providência será adotada a representação
aqui a gente está falando, né, sobre essa parte transcrita que não interessa a investigação. A representação pela autoridade policial para inutilização, aí beleza. Nós estamos falando de representação, aí beleza. Pela autoridade policial para inutilização dos trechos irrelevantes, o que poderá ser utilizado apenas pelo juiz. É isso, pessoal. Só o juiz pode autorizar. Mas quem é que pode pedir? Na investigação, a autoridade policial. Na fase de processo, o MP. E após a fase de processo, lembra que é o MP ou a parte que podem requerer essa inutilização. Beleza? A manutenção dos trechos considerados irrelevantes em autos apartados. Então a gente tem nossa resposta letra B aqui. A manutenção dos trechos considerados irrelevantes em autos apartados, uma vez que este tem caráter sigiloso. Pessoal, não, se for trechos irrelevantes, vai ser solicitado o que? A sua exclusão. O aguardamento até o trânsito julgado, para excluir, não é necessário aguardar até o trânsito julgado. A qualquer momento pode ser requerido do juiz e ele determinar no meio ainda do que está rolando, antes mesmo da sentença. O refazimento da interceptação, jamais. Você não tem que fazer novamente uma interceptação telefônica, correr risco de não captar informações relevantes quanto foi feito da primeira vez. Então, não. Isso acontece, nós já falamos que você captar, né, muitas vezes mensagens que não têm interesse, isso vai acontecer em 90% das vezes. Mas aí cabe ao delegado, à parte, ao MP, requerer ao juiz a exclusão desses trechos aí e bola para frente. Beleza, pessoal? Fechamos a interceptação telefônica, mais uma lei importantíssima que cai em praticamente tudo de carreiras policiais. Bora para mais uma aula adiante, vamos juntos rumo à aprovação. Obrigado por estar até o final, uma aula um pouco mais extensa, mas necessária para a sua aprovação. Abraço, pessoal, até a nossa próxima aula, tchau!